Isaías capítulo 6, versículo 1, um texto bastante conhecido, que nós lemos, relemos, ouvimos diversas vezes, mas eu tenho certeza que o Senhor quer trazer algo à nossa memória, quer falar algo ao nosso coração nessa noite. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E eu respondi: envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos. Senhor, eu te dou graças, Senhor, por essa noite. Como é lindo ver, Pai, em dias difíceis, em dias de pressão, em dias onde pessoas se afastam da fé, abandonam a fé, a tua igreja cheia de homens e mulheres que desejam te buscar, te adorar. Porque na verdade o Senhor está em busca de adoradores que te adoram em espírito e em verdade. O Senhor contempla o coração de cada um. O Senhor conhece cada vida, cada história, cada detalhe, cada segredo. O Senhor conhece todas as coisas. Por isso eu peço, Espírito Santo de Deus, que mais uma vez nessa noite o Senhor me use como seu veículo, para trazer a revelação da sua palavra ao coração dessas pessoas. E que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Que não seja mais um domingo, seja um dia onde o Senhor nos visitou, nos tocou, alcançou pessoas, libertou pessoas, sarou pessoas, trouxe resposta a outras pessoas. E eu me coloco em suas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Esse texto é um texto bastante conhecido. Se nós formos buscarmos o contexto dele, nós iremos descobrir que Isaías era filho de Uzias, era filho de Amazias. Uzias, o rei que havia falecido, que estava morto, agora traz um período diferente, um período novo para aquele povo, por meio dessa visão para Isaías. Amazias, o pai de Uzias, segundo Crônicas capítulo 25, narra a história de Amazias. Era um homem, a Bíblia fala, que fazia tudo que era agradável aos olhos do Senhor, porém sem inteireza de coração. Ele está dizendo nesse texto que é bem possível você fazer tudo que é agradável aos olhos de Deus. Tudo que as pessoas podem achar que é correto quando elas veem você fazendo. Mas o Senhor contempla o coração. E a Bíblia diz que Amazias fazia tudo que era agradável aos olhos do Senhor, porém sem inteireza de coração. E após 29 anos do seu reinado, Amazias cai em pecado, vai para a idolatria e tem um fim trágico. O seu filho assume o trono com 16 anos, o rei Uzias. O rei Uzias assume o trono, ele ainda era jovem, tinha 16 anos, começou a reinar. E a Bíblia fala que esse menino fez tudo que era agradável e reto aos olhos do Senhor, em 2 Crônica, capítulo 26, do versículo 3 em diante. Ele guerreou, venceu inimigos, edificou fortaleza, se propôs buscar o Senhor, e nos dias que ele buscou o Senhor o fazia prosperar. Nos dias que ele decidiu buscar a Deus, o verdadeiro Senhor dos exércitos, ele prosperava na sua caminhada, ele prosperava nas batalhas, ele vencia as suas batalhas,
ele tinha triunfo naquilo que ele fazia, a ponto do seu nome se espalhar em lugares longes, em lugares distantes, diz a palavra do Senhor. A Bíblia fala que ele inventou e fabricou máquinas e armas de guerra. Sua fama era divulgada por toda a parte. O versículo 15 do capítulo 26 de 2 Crônicas vai nos informar isso. Por que ele alcançava vitória? Por que ele tinha êxito? Por que ele lograva êxito? Por que ele tinha triunfo naquilo que ele fazia? Porque ele havia inclinado o seu coração e decidido no seu coração buscar o Senhor. E ele inventou armas, inventou máquinas. Ele teve sua fama espalhada por todos os lugares. E a Bíblia fala que ele obteve fama porque ele foi ajudado até que se tornou forte, o versículo 16 fala. Ele foi ajudado até que se tornou forte. Ele reconhecia a mão do Senhor sobre a vida dele. Ele reconhecia que realmente ele era um jovem inexperiente, que Deus começou a trabalhar na sua vida. Enquanto ele se dedicava, ele decidia buscar o Senhor fazia com que ele lograsse bom êxito, porque a mão do Senhor era com ele. Nós veremos isso em muitas outras histórias da Bíblia. A Bíblia fala que José obtinha bom êxito porque o Senhor era com ele. Ele obtinha graça aos olhos de Potifar, do carcereiro, de Faraó, porque o Senhor era com ele. Nós veremos também Davi obtendo bom êxito e vencendo as suas batalhas e tendo triunfo, porque a mão do Senhor era com ele. O segredo não estava em Davi, o segredo não estava em José, o segredo não estava em Moisés, o segredo não estava em Amazias, o segredo não estava em Uzias, o segredo estava na mão de quem governava a sua vida. O segredo não está em mim, o segredo não está em você, o segredo não está em nossas habilidades, o segredo não está nos nossos talentos, o segredo não está nos nossos dons, o segredo não está na nossa inteligência, o segredo está naquele que nos chamou, que nos guiou, que nos formou e que guia nossas vidas. O nome dele é Jesus, o Senhor, o nosso Salvador. O segredo está nele, o segredo é no Senhor. Então ele obtinha bom êxito, a Bíblia fala, até que se tornou forte. Versículo 16. Mas a Bíblia fala que, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Essa era a diferença. O seu pai também via dessa mesma atitude. O seu pai também foi um rei que governou muito bem. Um rei que tinha os olhares das pessoas. Talvez no trabalho, trazendo para o nosso contexto, se ele fosse trabalhar em algum lugar, ou governar uma empresa, ou dirigir alguma situação, ou alguma reunião, as pessoas poderiam dizer, realmente esse é um homem que faz as coisas com excelência, realmente esse é um homem que não há mentira nos seus lábios, realmente essa é uma mulher que tem a sua índole de uma forma irrepreensível. Realmente essas pessoas são um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Porém o Senhor sabe o que se passa no nosso coração. O Senhor sonda o nosso coração. O Senhor esquadrinha os nossos pensamentos. O Senhor sabe quem de fato nós somos no nosso secreto e o que realmente passa no nosso coração. O Senhor é sabedor de todas as coisas. O salmista vai dizer isso. Se eu subir aos céus, Deus ali estará. Se eu descer no mais profundo do mar, o Senhor ali estará. O Senhor conhece quando me assento, quando eu me levanto. Ainda que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece. Tu me cerca por detrás e por diante, e sobre mim põe suas mãos. O Senhor é sabedor de todas as coisas. Podemos esconder as coisas de muitas pessoas, ou se não de todos, mas do Senhor não podemos esconder absolutamente nada. Eu me lembro, essa é uma confissão pastoral, já falei isso aqui uma vez, falando para os casais de 6 anos para cima. Eu me lembro que um dia eu e minha esposa víamos do culto, faz uns anos já isso aqui, víamos para o culto, eu já era pastor. E quando nós estávamos indo para o culto, nós começamos a discutir. O pastor discute também, viu gente? Fica tranquilo, começamos a discutir. E de repente eu tinha que vir para a igreja. Eu tinha que fazer aqui os meus afazeres, minhas obrigações. Eu estava vindo para o culto, na verdade eu teria que descer do meu carro depois, arrumar o meu blazer e dizer bom dia para todo mundo, tudo na graça e na paz, e tudo ia estar maravilhoso. E quando nós paramos o carro aqui no estacionamento, a minha esposa falou assim, agora chegou a família Margarida, ou Maria Doriana, não sei como é que fala, aquela família que todo mundo está bonito, dando risada na propaganda. Agora nós vamos descer,
Vamos abrir aqui a porta do carro e, na graça, na paz, tudo bem com vocês? Tudo maravilhoso? Mas quando nós temos um coração inclinado para o Senhor, isso não funciona. Dentro do carro nós somos tocados por Ele. Eu falei, eu não posso fazer aquilo que eu preciso fazer sem antes resolver o meu coração, sem resolver algo que está errado no meu coração. Porque todos aqui, a hora que eu descer, podem dizer que família linda, que casamento maravilhoso, que filhos bem educados, que pastor alegre, que pastor carismático, que pastor simpático. Mas Deus sabia aonde estava o problema e que precisava ser resolvido. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós resolvemos, obviamente, viemos para o culto e graças a Deus adoramos o Senhor, e Espírito em verdade, e onde o Espírito Santo está a liberdade, e adoramos com liberdade. Não adianta nós vivemos com máscaras. Não adianta querermos ser uma pessoa que nós não somos. Não adianta querermos ocultar aquilo que o Senhor vê, e quero trazer à sua memória um versículo que pode te desafiar ou te confrontar nessa hora. Não há nada oculto que não vai ser revelado um dia. Não há nada encoberto que um dia não vai ser descoberto. Acã roubou um utensílio que não pertencia a ele. Deus fala para Josué, olha Josué, vocês perderam a batalha, porque há pecado no meio de vocês. Então Acã chama o povo, José chama o povo, reúne o povo, diz o que aconteceria com aqueles que o pecado fosse descoberto. Ao invés de Acã chegar até Josué e dizer, olha Josué, fui eu, clama ao Senhor para ter misericórdia de mim, clama ao Senhor para ter misericórdia da minha família. Não, ele ocultou isso. E dia após dia, Josué em clã, para ver onde estava o utensílio roubado. E quando chega diante de Acã, eles, na clã de Acã, eles descobrem que ali existia algo oculto, algo escondido. E morre não só Acã, mas toda a sua família também. Às vezes nós não pensamos, às vezes nós não refletimos, que atitudes nossas refletem outras pessoas também. Se nós não formos genuínos, não formos sinceros, não formos verdadeiros com o Senhor, com as pessoas, um dia tudo isso virá à tona, ou aqui na terra, mas com certeza lá no céu. Porque como diz Marcos Lucado, o escândalo, o pecado mais oculto dessa terra, já é escândalo no céu há muito tempo. Então esse rei exaltou o seu coração, Uzias. Ele armou-se para fora com aparelhos sofisticados, mas deixou o coração desguarnecido e desprotegido. Provérbios vai dizer, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Não adianta nós estarmos muito bem no nosso externamente, esteticamente, e dentro de nós não estarmos bem. Estamos protegendo várias lacunas ao nosso redor, porém estamos esquecendo de guardar o nosso coração. Uzias armou-se para fora com aparelhos sofisticados, mas deixou o coração desguarnecido e desprotegido. E o final diz que Uzias se tornou leproso. Leproso aqui era símbolo de pecado naquele tempo. E às vezes nós somos assim, esteticamente, externamente, estamos triunfando, sendo bem-sucedidos, estamos vencendo em algumas coisas que nós temos habilidades para fazer, porém estamos declinando internamente, estamos estagnados espiritualmente, estamos esquecendo, como Uzias esqueceu, que quem nos deu todas as coisas foi o Senhor, que quem nos fez prosperar foi o Senhor, que quem nos fez vencer foi o Senhor, e deixamos de buscar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, e deixamos de reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos,
Provérbios vai dizer também, capítulo 3, versículo 3 em diante, vai dizer para que o amor e a fidelidade jamais se afaste de nós. Porque se nós tivermos o amor e a fidelidade, nós acharemos graças diante de Deus e dos homens, teremos boa reputação. Mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e não se apoie em seu próprio entendimento. Olha o que ele está dizendo. Às vezes nós esquecemos de que chegamos até aqui porque a graça de Deus é conosco. Chegamos até aqui porque a bondade de Deus é conosco. Chegamos até aqui porque a misericórdia de Deus é conosco. Nós esquecemos dos dias que buscamos o Senhor, Ele nos fez prosperar, abençoou nossa vida, deu saúde, deu família, Ele mudou sua história, te libertou do pecado, Ele te deu nova direção, Ele curou a sua vida, Ele libertou você, Ele te trouxe paz interior. Você às vezes esqueceu e se estagnou. Nós nos limitamos a buscar a Deus de domingo a domingo, gente. Nós limitamos a buscar a Deus uma vez, ou sequer nos contentamos com 15 minutos a 20 minutos de busca por Deus por dia. Esquecemos que o diabo de uma forma intensa tenta contra nós 24 horas por dia, por meio das mídias sociais, por meio da televisão, por meio de revistas, por meio de jornais, por meio desse mundo, desse sistema maligno, corrupto, que tenta inserir algo na nossa cultura, na nossa família, na nossa vida. E nós estamos de que forma, às vezes, estagnados. Se nós permanecermos estagnados, nós começaremos a dar passos em direção à nossa queda. Ele esqueceu da dependência de Deus, do relacionamento com Ele, tudo ficou em segundo plano. Essa história é contada há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, porém ela se repete até os dias de hoje, é por isso que precisa ser ministrada novamente. Esquecemos de depender de Deus, de relacionar-se com Ele. Deixamos o Senhor em segundo, terceiro plano. Não temos mais a vida de oração que tínhamos. Não temos mais a disciplina da leitura da palavra que tínhamos. E vou dizer algo para você, e receba isso da parte de Deus. O problema, às vezes, não é a sua autodisciplina, a sua falta de autodisciplina. O problema é a presença da sua autossuficiência. Porque como você cresceu e se tornou habilidoso e bom naquilo que você fez, você se tornou autossuficiente, não precisa mais buscar a Deus para administrar os seus negócios, para conduzir a sua família, para poder lecionar dentro da sua escola ou na escola dominical, para poder se relacionar com as pessoas. Antes de tudo, nós buscávamos a Deus para todas as coisas. Mas não, agora nós estagnamos. Agora nós somos autossuficientes. Estamos deixando das práticas primordiais do cristianismo para poder nos apoiar na falsa força do braço do homem. Maldito é o homem que confia no homem e na força do seu braço, diz a palavra de Deus. Pode ouvir um amém? Amém. Que maravilha. Então vamos chegar lá. Uzias era um rei poderoso nas batalhas, inventor de muitas coisas, famoso, influente, mas morreu, e sua morte trouxe um impacto trágico naquela hora. O trono estava vazio, símbolo de temporalidade. Estava vazio agora. Aquele rei poderoso não reinava mais. Aquele rei influente não estava mais ali. Aquele rei onde as pessoas viram ele inventar armas, inventar ferramentas, viram vencer batalhas, não estava mais presente. O trono estava vazio naquele lugar. E agora Isaías está preocupado. Isaías, se você estudar o contexto, era um profeta do palácio. Quando Deus se revela a Isaías, que ele está sentado no alto sublime trono, é porque esse era o contexto que ele vivia. Ele falava com os reis, ele estava nos palácios. A visão que Deus traz para ele é uma visão que ele vai entender, é uma visão que ele vai compreender. Então Isaías,
a situação que preocupava ou perturbava o profeta Isaías era um povo sem líder agora. Era um povo vulnerável. Era um povo temendo o futuro. E nesse momento ele tem uma visão, uma experiência que iria mudar a sua vida e a sua história para sempre. São em momentos que nós menos esperamos. São em momentos onde a nossa confiança no ser humano, a nossa confiança no nosso braço, aonde os nossos planos se frustram, é onde Deus se revela a nós, para trazer uma experiência que vai mudar a sua e a minha vida para sempre. Às vezes você está enfrentando uma situação hoje, na qual você não compreende, na qual você não tem respostas. Os seus planos se frustraram, graças a Deus que se frustraram. Os seus sonhos não estão sendo realizados, graças a Deus que todos eles não estão sendo realizados. Aquilo que você planejou para 10 anos e você investiu, não está acontecendo, e graças a Deus por isso, porque se acontecesse do jeito que você planejou, que você fez, com que você sonhou, talvez você deixaria o seu coração se exaltar, esqueceria de buscar a Deus novamente. Mas o Senhor hoje traz você aqui para trazer uma revelação para a sua vida novamente, para que sua história seja mudada, a sua vida seja mudada, você possa olhar para o futuro com mais esperança e lembrar que lá no início a sua dependência era dele, mesmo que o trono estava vazio, isso era sinônimo de temporalidade, estava vazio. Deus estava dizendo para Isaías, mesmo que esse rei humano poderoso não está mais aí, eu continuo sentado no alto e sublime trono e continuarei para todo sempre, porque eu governo sobre tudo e sobre todos. Ele está dizendo, e olha o que o Senhor disse para nós: por mais que a situação sua é insegura, por mais que a situação sua é incômoda, por mais que os seus planos foram frustrados, os meus planos, diz o Senhor, jamais serão frustrados, porque eu continuo assentado num alto e sublime trono, governando sobre tudo e sobre todos, e assim será para todos sempre. Ele está dizendo, Isaías, por mais que esse trono esteja vazio, o meu trono jamais estará vazio. É por isso que nós vemos tantas pessoas sendo destronadas ao decorrer do tempo, mas o trono de Deus permanece. Essa é a diferença nossa, queridos. Você vai em um templo budista, já morei no país muçulmano, no campo missionário com a minha família, e trabalho em países fechados, por meio do ministério esportivo. Você vai em templos budistas, Buda já foi. Você vai na religião islâmica, Maomé já foi. Você pode ir em qualquer religião desse mundo, todos já se foram. Mas se você for em Jerusalém, o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou o terceiro dia, e ele vive para todo sempre. Queridos, em meio a situações de crises, de dificuldades, de pressão, o mundo vai de mal a pior. Essa semana, não sei se vocês viram a reportagem de uma pastora, mulher de um pastor, fazendo um ensaio totalmente nua, juntamente com 2 homens homossexuais, trazendo uma legalidade, porque ela estava abençoando o primeiro relacionamento, o primeiro casamento gay naquela igreja. A esposa do pastor, toda nua, com 2 homens ao redor, e ela estendendo as mãos e abençoando. Só deixa eu abrir um parênteses para você aqui, antes de você me atacar. Também não tenho medo se você me atacar, o Senhor é meu escudo. Nós não somos
Nós amamos todas as pessoas. Se um alcoólatra entrar aqui, nós iremos ajudá-lo. Se uma mulher escrava de prostituição entrar aqui, nós iremos ajudá-la. Se um dependente químico entrar aqui, nós queremos ajudá-lo. Se um homossexual entrar aqui, nós iremos ajudá-lo como os ajudamos. Mas nós não podemos ir contra a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Ela permanece para sempre. Nós amamos as pessoas, mas odiamos o pecado. Odiamos o pecado mesmo. E que depender de mim, que depender da igreja de Deus, nós iremos avançar contra o pecado, para poder proclamar a santidade do Senhor. Chegaremos lá, porque é isso que eu vim pregar hoje, sobre ela, sobre essa santidade. Ele está ali, ele tem uma visão, vendo um alto sublime, o Senhor assentado no alto sublime trono. Deus dizendo para ele: olha, esse túmulo está vazio, mas o meu não está. O meu continua ocupado. Reis se passaram, monarcas se passaram, reinos se foram, homens caíram, mas eu estou reinando para sempre, Isaías. Nossa fé precisa estar depositada num Deus imutável. Nós falhamos às vezes porque nossa fé está depositada em qualquer outra coisa menos nele. É esse Deus do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que reina ainda nos dias de hoje, queridos. Ele precisa reinar não somente nesse universo, porque no universo os reis estão caindo, os monarcas estão caindo, os reinos estão indo embora, mas precisamos entender que ele precisa reinar no nosso coração novamente, porque se ele for o rei da minha e da sua vida, ele vai guiar a gente, vai conduzir a gente sem medo, conduzir a gente sem vergonha, conduzir a gente sem que nós nos sintamos inseguros, sabendo que nós servimos um rei, não somente um rei, mas o rei dos reis e senhor dos senhores. Isaías está ali. Versículo 3, ele diz: ele viu os anjos que clamavam para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos estavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Isaías se depara com a santidade do Senhor. E quando ele contempla, ele enxerga a santidade de Deus. Ele é tomado de um temor grande, que ele diz: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, que estou perdido, sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim, a santidade de Deus. Quando os anjos se deparam com a santidade de Deus, ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nosso Deus é santo, imaculado, nosso Deus é separado. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, ou sem santificação ninguém verá o Senhor. Da mesma forma que Ele é santo, Pedro vai relembrar isso lá na sua carta: sede santos como o Senhor nosso Deus é santo. Sede separado, seja puro, ame a Deus, ande imaculado, irrepreensível, porque diante de Deus, quando você se aproxima dEle, você precisa se tornar semelhante a Ele. E se Ele é santo, precisamos ser santos todos os dias de nossas vidas. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O padrão que fomos chamados para seguir e para imitar é o padrão do Senhor. Quando Paulo está ensinando aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Como Cristo é santo, como Cristo é reto, como Cristo é, Ele é verdadeiro. Como Cristo é, Ele é o Senhor. Como Cristo é, da forma que Ele é, Ele reflete a sua glória em mim. E eu posso andar como Ele está andando, para que as pessoas possam me seguir e possam imitar o meu proceder. Hoje em dia não se fala mais em pregação de santidade.
As igrejas estão lotadas, porque na verdade a ministração que está sendo dita é aquela que alimenta o nosso ego, é aquela que nos enche, nos inflama por um tempo, e já na terça, quarta-feira você não tem força para caminhar. Aí você acha, vou voltar para a igreja para me reabastecer. Não é pit stop de Fórmula 1, é dia após dia, é minuto após minuto, é horas após horas, é uma vida em santidade ao Senhor, separada a Ele. As pessoas vão começar a ver Jesus em nós quando decidimos viver uma vida separada para Ele, totalmente para Ele. Por mais podre, eu escrevi isso para trazer uma palavra que traga esse significado. Por mais podre, caído, pervertido, corrupto que o mundo esteja, Deus ainda é santo e sempre será santo. Está em busca de um povo santo, para que a sua santidade se reflita ao mundo e o mundo queira viver na presença dele em santidade. Como é amedrontador, gente. Amedrontador, impressionante, que na presença desse Deus que a Bíblia expõe para nós, de um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus inigualável, algumas pessoas ficam insensíveis na presença dele. É amedrontador. Não queremos ouvir falar sobre Deus, não queremos falar sobre algo que incita, só queremos falar sobre algo que incita nossos desejos. Nos ajude a dar passos para o nosso sucesso. Passo 1 para triunfar. Passo 2 para ser vitorioso. Livros sendo vendidos, milhares e milhares de livros sendo vendidos, para que você tenha uma vida abundante naquilo que você faz, na sua empresa, nos seus negócios, em tantos lugares. Aonde é que você separou um tempo para buscar um livro que fale sobre santidade, para que você viva separado para Ele e reflita a glória de Deus aonde você for? Que no seu trabalho as pessoas verão Jesus em você, que na sua faculdade as pessoas verão Jesus em você, que no seu casamento sua esposa, seu esposo verá Jesus em você, que seus filhos desejarão ir para a igreja, porque vês pais que andam em santidade com Deus. Aonde? Santidade. Nós queremos palavras motivacionais, palavras que incitam o nosso desejo, palavras que nos dê 59 passos para ganhar isso, para ganhar aquilo outro. Mas como diz Tozer, Deus, o Deus Santo está aqui, e teremos que encará-lo agora ou no futuro. Não vai ter jeito, não tem escapatória. Isaías, quando se depara, ele diz: ai de mim, versículo 6, 4, 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ai de mim, ele está dizendo. Ai de mim, porque quanto eu mais me deparo com a santidade do Senhor, mais eu me vejo, mais eu compreendo quem eu sou. Quanto mais eu leio a Bíblia, ela é o espelho de Deus para a minha vida, quem eu sou, como estou andando. E quanto mais eu leio essa palavra, mesmo depois de 18 anos de conversão, mesmo pastoreando, às vezes eu olho e falo: ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Pega a tua brasa e toca na minha vida, muda a minha história. Muda-me, faça-me um marido melhor, faça-me um pai melhor, faça-me um pastor melhor, faça-me um cristão melhor, faça-me uma pessoa melhor, faça-me um filho melhor, faça-me um missionário melhor. Eu preciso de ti a cada dia. Ai de mim. Ele se depara, gente. Olha, essa frase aqui eu anotei porque eu não podia esquecer. Ainda que a popularidade, ainda que popularizem o pecado, além do Senhor não muda. Sua palavra não muda, seu caráter não muda, suas promessas não mudam.
O que Ele decretou não muda, os seus preceitos não mudam, os seus decretos não mudam, os seus mandamentos não mudam. Ainda que tentem popularizar ou popularizarem o pecado, Ele não muda. E se Ele não muda, eu e você não podemos mudar. Nosso Deus é imutável, e se andamos em santidade, devemos andar como Ele andou, e assim nós teremos comunhão com os outros, queridos. Não podemos viver na retaguarda, nós somos chamados para a linha de frente, e a linha de frente em santidade, em graça, em misericórdia, em poder, em amor e na autoridade que há no nome de Jesus. É por isso que precisamos. Que hoje você possa se deparar com a presença de Deus e sair daqui diferente, sair daqui impactado, sair daqui tocada pelo Senhor dos Exércitos, por esse Deus santo, por esse Deus puro, por esse Deus que quer que a gente viva uma vida em santidade. Que ao invés da idolatria que foi criada, você só adore a Ele, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Que no lugar do adultério você viva em fidelidade. Que em vez de morte você tenha vida. Que em vez da escuridão você encontre luz nele, porque Ele é a luz que ilumina todo homem. Que ao invés de medo você tenha coragem. Que no lugar de mentira você viva a verdade. Que no lugar do pecado você viva em santidade. E que você possa dizer hoje, diante da presença de Deus: ai de mim, que sou uma mulher e sou um homem. E você pode dizer o que, a área que você precisa ser tocada. Isaías era os lábios, talvez a sua é o coração. Talvez a sua é a mente, talvez a sua é a sua mão. Deus quer lapidar e transformar o nosso caráter para que sejamos parecidos com o seu Filho. A Bíblia é o melhor espelho para que você possa ver você mesmo. Versículo 6 diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Quando não encontramos em nós mesmos mérito algum, quando reconhecemos que precisamos do Senhor, Deus vem ao nosso encontro, queridos. Quando ele reconhece que ele precisa do Senhor, o serafim vai ao seu encontro. O serafim vai aonde ele precisa ser tocado. Ele toca naquele lugar que talvez Isaías nunca tinha dito para ninguém. Era um profeta, as pessoas ouviam, ele era a voz de Deus, mas precisava ser trabalhado em algumas áreas. Eu não sei quanto tempo de cristianismo você tem, eu não sei quanto tempo na igreja você tem, se você é como meus filhos, por meio da minha esposa, a 4ª geração, ou se você é a 1ª ou 2ª geração. O Senhor quer tratar com você hoje. E a Bíblia diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E ele diz, e quando você reconhece a sua fraqueza, Deus vem ao seu encontro. Ele quer vir ao seu encontro hoje, para trabalhar algumas áreas que você não consegue por você mesmo, para tratar algumas áreas que você não consegue por você mesmo. Que o especialista não vai conseguir resolver o seu problema, que você vai há tantos anos. Essa é uma palavra revelada para o seu coração nessa hora. Você está indo no especialista há muito tempo. Não, o problema não é psicológico. O problema chama-se pecado. Enquanto você não reconhecer isso diante da presença de Deus, e o Senhor fala com pessoas específicas aqui hoje, esse seu problema nunca vai ser resolvido. O que o Senhor pede para você hoje é arrependimento dos seus pecados. E quando você se arrepender, você vai alcançar misericórdia e graça de Deus. Ele vai te purificar e vai vir ao seu encontro. Versículo 7, ele vai dizer: e como a brasa tocou a minha boca, e eis que essa brasa tocou os meus lábios, a iniquidade foi tirada e o meu pecado foi perdoado. Todas as nossas iniquidades,
é um desvio causado pelo pecado que nos impede de viver o que Deus planejou para nós. Há uma ilustração, eu não vou lembrar o nome dele correto, talvez seja Hadley Page, um dos pioneiros da aviação. Diz que quando ele pousou em um lugar, ele pousou num lugar, ele não percebeu, um rato entrou dentro do seu avião. E o avião não era como hoje. E depois ele levantou o voo para ir para outro lugar, e ele começou a ouvir um barulho de um roedor dentro desse avião. Ele começou a pensar do estrago que poderia dar, os danos que poderiam vir, se aquele roedor permanecesse ali para o avião. Não tinha toda a estrutura como tem hoje. Se você gosta de história, dá uma lida que vai ser bacana. Aonde ele pensou, eu também não tenho lugar para pousar agora. Ele lembrou que disseram a ele um dia, que se ele tivesse em um lugar bem alto, quanto mais alto ele estivesse, o animal não suportaria a altitude. E o piloto subiu, foi subindo, a ponto de ambos não conseguirem respirar. E quando ele não ouviu mais o barulho, eles continuaram a corrida, continuaram o voo e pousaram. E quando pousaram, o rato estava morto. O que tem a ver isso com o pecado? Assim somos nós às vezes. Se estivermos ainda aqui embaixo, com os pensamentos nas coisas da terra, vivendo as coisas desse mundo, tentando dar o jeitinho para isso e para aquilo, tentando ocultar aquilo que precisa ser confessado para Deus, nós começaremos a ser destruídos aos poucos. Mas se nós entendermos que quanto mais alto nós estivermos, mais perto do Senhor nós estivermos, o pecado vai ser silenciado. A Bíblia diz que, versículo diz que a brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado foi perdoado. E versículo 8 diz, quando o pecado é tirado, querido, quando nós confessamos, quando o pecado é tirado, nós começamos a ouvir a voz do Senhor novamente. No momento de tragédia, no momento de medo, ele começou a ouvir a voz do Senhor. Deus começa a se revelar a Isaías no meio da tragédia. O profeta começa a ouvir a voz do Senhor. Eu tenho acesso livre a Ele agora. Há uma sensibilidade no meu coração. Esse Deus, Uzias não pode estar mais no trono, mas eu pude contemplar agora que ele continua sentado no alto sublime trono. O rei Uzias falhou, o rei Amazias falhou, mas eu, como profeta de Deus, tenho a oportunidade de viver uma nova história. Eu tenho a oportunidade de deparar com a santidade de Deus hoje e me tornar insensível a ela e dizer, eu não quero viver isso. Ou eu tenho a oportunidade hoje de dizer, ai de mim, estou perdido, não sei para onde ir, nem sei para onde vou, nem sei o que fazer. E quando você reconhecer essa sua fraqueza, debilidade ou pecado, Ele pode vir ao seu encontro, porque Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Essa é a palavra de Deus. Quando você confessa o seu pecado e o abandona, você alcança a misericórdia do Senhor. Coloque-se de pé por um instante.